Você já parou para pensar por que certas perdas parecem marcar uma virada silenciosa na sua vida? Nos próximos minutos, você vai entender por que aquilo que parecia fim era, na verdade, preparação. E como sinais claros mostram que Deus está prestes a devolver tudo o que foi arrancado de você. Hoje, você vai descobrir o que essas mudanças significam, por que estão acontecendo agora e o que está prestes a se revelar na sua história. Esta não é apenas uma mensagem, é um mapa do que você está vivendo sem perceber. Há momentos em que a vida parece desmontar tudo o que tínhamos como certo. Você perde oportunidades, relacionamentos, segurança emocional e, por mais que ore, pareça que o céu permanece fechado. Isso machuca. Você tenta entender onde errou, tenta encontrar lógica, mas tudo o que recebe é silêncio. Esse é o ponto exato onde muitos desistem, mas também é o ponto onde a restauração silenciosa de Deus costuma começar. E talvez o seu coração já tenha sentido uma pequena mudança nos últimos dias, uma paz que você não sabe explicar, uma suavização da dor, um alívio que você não provocou. Essa mudança não é aleatória. Quando a paz surge em meio ao que ainda não mudou, é porque algo maior já começou. A paz não é o fim do processo, é o anúncio. Filipenses descreve exatamente esse fenômeno. A paz que excede o entendimento humano. Você não entende porque se sente mais leve, não entende como ainda há esperança, mas sente. E esse sentir é o primeiro indício de que Deus está rearrumando os bastidores da sua vida. Você não está se tornando fraco, você está sendo preparado. Nos próximos sinais, você vai perceber que praticamente tudo o que está vivendo tem um propósito alinhado com um recomeço. E antes que você perceba, aquilo que você achava perdido começará a voltar, de outro jeito, mais forte e com sentido. Mas isso só se revela para quem permanece até o final, e você está prestes a entender por quê. Uma das primeiras coisas que acontecem quando Deus inicia um processo de restauração é a separação silenciosa. De repente, pessoas começam a se afastar, conexões se rompem e algo dentro de você se pergunta: por que isso agora? Mas o que parece abandono é, muitas vezes, proteção. É Deus retirando o que não pode te acompanhar para onde você está indo. Nem sempre é fácil aceitar isso. A distância dói. O afastamento machuca, mas assim como Abraão precisou partir antes de receber a promessa, há momentos em que Deus precisa isolá-lo para fortalecê-lo. O que sai da sua vida agora não está saindo por acaso. Está saindo porque não faz parte do futuro que Deus está planejando para você. E aqui está algo que você talvez tenha percebido recentemente. Sua capacidade de ouvir Deus começou a voltar. Aquele silêncio incômodo diminuiu. Um versículo fala com você de novo. Uma conversa te desperta. Uma palavra parece resposta. Você não está imaginando. É exatamente assim que a restauração começa. Deus recalibra sua sensibilidade. A clareza que você sente, mesmo que em pequenas doses, é a forma como Deus sinaliza que algo novo está próximo. O silêncio se quebrando, a voz interna se fortalecendo, os sinais se repetindo. Tudo isso aponta para um próximo capítulo. E se você tem percebido essas confirmações, é porque Ele está te chamando para mais do que apenas sobreviver à fase difícil. Antes de avançarmos para os próximos sinais, quero que você participe ativamente desta jornada. Comente aí embaixo a frase: eu estou pronto para o que Deus está preparando. Escreva isso nos comentários, não apenas como um gesto, mas como uma declaração da sua fé. Muita gente acredita que ouvir Deus é sempre uma experiência grandiosa, mas na maioria das vezes a voz dele volta ao coração de forma simples, suave e quase imperceptível. Depois de um período de dor, é comum sentir como se o céu tivesse fechado. Mas quando a restauração começa a se aproximar, essa sensação muda. Você passa a perceber pequenas respostas, intuições claras e até situações corriqueiras começam a ganhar significados que antes você não enxergava. A palavra passa a falar de novo.
Você lê algo que parece ter sido escrito exclusivamente para o seu momento. Tudo se encaixa com mais nitidez. Aquele sentimento de abandono vai perdendo espaço e você começa a perceber que Deus esteve presente o tempo inteiro, apenas trabalhando em silêncio. Essa percepção, apesar de sutil, é um dos sinais mais profundos de que um novo ciclo está se aproximando. E isso acontece por um motivo simples. Antes de Deus te conduzir a algo novo, Ele realinha o seu coração. A restauração não começa quando algo muda ao redor, mas quando algo muda dentro de você. E é por isso que, mesmo sem entender completamente, você sente uma paz que contraria a lógica do que você viveu nos últimos meses. Quando Deus está perto de revelar algo, Ele costuma confirmar de várias maneiras. Uma frase, um aconselhamento inesperado, um sonho, uma lembrança específica. Tudo parece apontar para a mesma direção. Não é coincidência, é alinhamento divino. A repetição é a forma de Deus dizer: continue, não pare agora. E talvez o que mais surpreende nessa fase é que, mesmo sem nada concreto ter mudado, você sente uma coragem renascendo, como se um novo capítulo estivesse sendo escrito dentro de você antes mesmo de aparecer diante de você. Essa sensação, embora silenciosa, costuma anteceder uma virada importante, uma que só se revela para quem persevera. Antes da restauração se manifestar, existe sempre um processo de refinamento que muitos tentam evitar, não porque seja punitivo, mas porque é transformador. Deus não restaura apenas circunstâncias, Ele restaura pessoas, e esse processo te torna alguém capaz de sustentar o que está prestes a receber. De repente, você percebe que reclama menos, perdoa mais rápido e não se irrita como antes. É como se o que te feriu tivesse perdido poder sobre você. Esse amadurecimento não acontece da noite para o dia. Ele é moldado nas dores que você achou que iam te destruir, mas, em vez disso, te fortaleceram. Deus usa o fogo para purificar, não para consumir. As lutas pelas quais você passou carregavam lições que agora fazem sentido. Você está mais sábio, mais consciente, mais preparado. E quando essa transformação interna chega, surge um impulso novo. Aquela sensação de não consigo mais começa a ser substituída por um talvez eu deva tentar de novo. É como um sopro renovado enchendo o seu espírito. Um desejo de recomeçar, reconstruir e acreditar novamente toma forma em você, mesmo depois de tudo que viveu. Esse desejo não brota sozinho. Ele é sinal de que Deus está reacendendo o propósito que parecia adormecido. Aquilo que você julgou perdido, sua força, seus sonhos, sua direção, começa a reaparecer de maneira madura, fundamentada e mais consciente do que antes. Você passa a sentir que ainda existe algo preparado para a sua vida, algo que não terminou. E é justamente quando essa esperança volta, quando esse ímpeto renasce, que muitos experimentam uma surpresa. Oportunidades inesperadas começam a surgir. Portas se abrem sem que você tenha empurrado. Convites chegam sem que você tenha procurado. Há uma sincronicidade tão precisa que é impossível não perceber que algo maior está acontecendo. E é aí que a restauração começa a se tornar visível. Quando Deus decide iniciar um movimento de restauração na vida de alguém, uma das evidências mais claras é o surgimento de oportunidades que você não provocou. Coisas começam a acontecer de forma fluida, sem esforço exagerado, sem aquela sensação de que você precisa empurrar tudo para funcionar. Isso é um sinal poderoso, porque bênçãos forçadas costumam vir acompanhadas de preocupação, mas as que vêm de Deus carregam paz. É comum sentir que algo está se encaixando. Portas que antes eram impossíveis começam a se deslocar em sua direção. Você recebe ligações inesperadas, reencontra caminhos que pareciam bloqueados e tem ideias que pela primeira vez em muito tempo fazem sentido. Nada disso é por acaso, é alinhamento, é tempo, é propósito se movendo na sua direção.
Essa fase acontece depois do refinamento interior, porque Deus não dá algo novo a um coração que ainda não está pronto para sustentar. Por isso, quando novas portas começam a se abrir, é porque o processo interno já cumpriu seu papel. Seu caráter foi fortalecido, sua fé amadureceu e sua visão está mais limpa. Uma das formas de perceber se essas oportunidades vêm de Deus é observar a sensação que elas trazem. Pressão demais costuma ser sinal de alerta, mas aquilo que é de Deus se encaixa, flui e carrega uma paz que não tem explicação lógica. Mesmo que gere responsabilidade, não produz medo. Gera expectativa, direção e clareza. E quando essas primeiras portas se abrem, muitas vezes é apenas o início. O que parece pequeno agora pode ser exatamente o primeiro passo para algo que você nem imagina. É por isso que essa fase não deve ser ignorada. Ela é um prenúncio de que outros sinais, ainda mais intensos, estão prestes a aparecer. Outro sinal marcante de que Deus está te restaurando é quando a fé, que parecia ter sido esmagada pelos acontecimentos, começa a se fortalecer. Mesmo depois de tantas frustrações, você percebe que ainda acredita, e não apenas acredita de forma mais madura, mais sóbria e mais firme. Isso não acontece por força humana. Acontece porque Deus está reerguendo aquilo que o sofrimento tentou destruir. A dor, por mais dura que seja, produz resistência, e essa resistência produz clareza. Você começa a olhar para os desafios de uma forma diferente, como se algo dentro de você estivesse sendo reconstruído tijolo por tijolo. A fé não volta da mesma forma que antes. Ela volta depurada, firme, consciente. E isso é uma evidência clara de que algo está sendo preparado para você. A esperança também retorna. Mesmo que timidamente, ela volta. Quando você percebe que ainda há planos nascendo dentro de você, é sinal de que o Espírito está reacendendo o propósito. A esperança nunca volta sozinha. Ela sempre anuncia movimento, sempre anuncia mudança. E talvez o mais interessante é que nessa fase, confirmações começam a surgir por todos os lados. Uma palavra, uma conversa, um pensamento insistente, uma lembrança específica, tudo parece apontar para a mesma direção. A repetição não é coincidência. É Deus alinhando as peças e te preparando para algo que já começou antes mesmo de você perceber. Isso significa que a partir daqui, a restauração não é mais algo distante, é algo em andamento. E nos próximos blocos, você vai entender por que certos acontecimentos recentes podem ser o início de uma virada muito maior do que você imagina. Quando Deus está prestes a restaurar alguém, as confirmações começam a surgir de formas inesperadas. Você percebe padrões, mensagens repetidas, temas que voltam constantemente. Não importa o caminho, tudo parece apontar para a mesma direção. E isso acontece porque Deus sabe que depois de um período de dor, o coração humano tende a duvidar. Por isso, Ele confirma, reafirma, repete, reforça. Essas confirmações não são apenas sinais, são convites. Convites para acreditar novamente, para ajustar o olhar, para perceber que o que você está vivendo não é coincidência. Quando um tema se repete vindo de pessoas diferentes, de situações diferentes, ou até mesmo de pensamentos insistentes, é porque Deus está tentando garantir que você não perca o que está prestes a chegar. E é aqui que muitos começam a sentir algo curioso, um despertar interno. Não é euforia nem emoção passageira. É como se uma certeza silenciosa começasse a tomar forma dentro de você. É a sensação de que algo está mudando, mesmo sem saber explicar como ou porquê. Esse tipo de sensação raramente aparece por acaso. Sabe quando você tem aquela impressão de que algo está vindo? Ou quando sente que seus passos estão sendo guiados, mesmo sem ter todas as respostas? Isso geralmente antecede uma ação direta de Deus. É como se Ele estivesse preparando seu coração antes de preparar seus caminhos. E,
Silenciosamente, você começa a notar que algo em você está sendo fortalecido de dentro para fora. É como se a dúvida estivesse perdendo espaço para a confiança e o medo estivesse perdendo espaço para a coragem. E isso sempre acontece quando Deus está prestes a vir com algo que muda o rumo da sua história. Antes da restauração chegar de forma visível, existe outro processo fundamental: o refinamento do caráter. Não é uma fase fácil e muitas vezes passa despercebida. Mas quando você olha para trás, percebe que se tornou uma pessoa mais paciente, mais sensata, mais consciente e mais compassiva. Isso não é crescimento emocional comum. É maturidade moldada por Deus através das experiências mais difíceis. A dor tem um papel que poucos compreendem. Ela expõe o que precisa ser trabalhado, revela o que precisa ser ajustado e prepara o coração para algo maior. Quando você aprende a perdoar mais rápido, a reclamar menos, a agir com mais sabedoria, é porque foi amadurecido onde antes se sentia fraco. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te preparando para o que vem. E quando esse refinamento acontece, algo desperta dentro de você: a vontade de recomeçar. Mesmo que você tenha dito a si mesmo que não conseguiria, algo dentro de você insiste. Surge um desejo de reconstruir a vida com mais consciência, mais verdade e mais maturidade. Esse impulso não é emocional, é espiritual. É como se Deus estivesse soprando vida de volta ao propósito que você acreditou ter perdido. Aos poucos, você percebe que sonhos antes apagados começam a ganhar forma novamente. Você sente que ainda existe algo reservado para você, algo que não foi cancelado pela dor, mas fortalecido por ela. E é justamente nessa renovação interna que muitos começam a experimentar uma nova sincronicidade. Situações que se encaixam, ideias que voltam, caminhos que se alinham. É como se a própria vida começasse a organizar o terreno para aquilo que está vindo. E tudo isso sempre antecede uma fase de bênçãos inesperadas, algo que você ficará claro nos próximos blocos. Quando a restauração está realmente próxima, algo profundo começa a acontecer dentro de você, um desejo quase inexplicável de recomeçar. É como se uma chama interna fosse reacendida depois de um longo período de escuridão. Mesmo que você tenha pensado em desistir inúmeras vezes, de repente surge um impulso silencioso dizendo: tente outra vez. Esse movimento interior é sempre um sinal de que Deus está insuflando vida onde você achou que não havia mais nada para recuperar. Esse despertar não é fruto de motivação humana. Ele aparece quando o Espírito renova sua disposição, trazendo ânimo onde antes havia cansaço. Os sonhos que você abandonou começam a tocar sua mente novamente. Os projetos que pareciam distantes voltam a fazer sentido, e aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. Essa mudança de perspectiva costuma ser o prelúdio de algo maior. É como se Deus estivesse recolocando seus ossos no lugar, reorganizando sua visão e fortalecendo suas bases. Assim como na visão de Ezequiel, aquilo que estava seco, fragmentado e sem vida passa a se movimentar novamente. Você sente que ainda há um destino para cumprir, uma história a ser vivida, um propósito que a dor não conseguiu apagar. E então, as primeiras evidências externas começam a surgir. Pequenos sinais, gestos inesperados, conversas que se abrem, caminhos que pareciam fechados, começam a mostrar rachaduras de luz. São detalhes, mas carregam força suficiente para reacender sua esperança de que Deus está fazendo algo real, algo concreto, algo que você não precisa forçar. A partir desse ponto, muitas pessoas relatam vivenciar algo surpreendente, favor inesperado. Situações que antes exigiam luta extrema começam a acontecer com naturalidade. O impossível parece se mover com menos resistência. É como se o cenário estivesse sendo alinhado para receber aquilo que estava sendo preparado em segredo. Quando a restauração chega, ela costuma ser acompanhada por conexões e oportunidades que parecem surgir do nada.
Pessoas certas começam a aparecer, caminhos improváveis se abrem e respostas que você esperou por anos chegam sem aviso. Esse tipo de favor não se conquista, se recebe. É um presente que Deus libera quando o tempo dele finalmente se cumpre. Você percebe que aquilo que era difícil agora se torna acessível. Conversas se resolvem com mais facilidade, decisões se alinham, portas antes trancadas se destrancam. E a melhor parte, você não sente medo, ao contrário, sente paz. Uma paz que confirma que não foi coincidência, não foi sorte, não foi acaso, foi cuidado, foi propósito, foi intervenção divina. Essa fase traz clareza sobre tudo aquilo que parecia sem sentido durante a dor. Você entende porque Deus fechou certas portas, afastou certas pessoas e interrompeu certos caminhos. Nada foi perda sem propósito. Tudo estava sendo reorganizado para este exato momento. A restauração de Deus não devolve apenas o que você perdeu, ela devolve em outra proporção. E quando esse ciclo começa a se tornar evidente, muitos percebem algo ainda mais profundo. Deus não ignorou suas lágrimas. Cada oração sussurrada, cada noite em que você pediu forças, cada momento em que você pensou que estava sozinho, tudo foi visto, tudo foi recolhido. E agora, tudo está sendo respondido. A restauração não é apenas externa, é emocional, espiritual e interna. E antes de seguirmos para a parte mais intensa desta jornada, quero pedir algo que ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem. Se este vídeo está falando com você, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa série de restauração. Uma das verdades mais fortes sobre a restauração de Deus é que ela nunca acontece de forma parcial. Quando Ele decide mover algo em sua vida, Ele não devolve apenas o que você perdeu, Ele devolve significado. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo que não tem explicação natural. Acontecimentos que pareciam totalmente desconexos passam a fazer sentido. Relações, experiências, dores e até silêncios ganham um propósito que antes era impossível enxergar. Você passa a compreender por que alguns caminhos foram interrompidos e por que certas pessoas precisaram sair da sua história. Aquelas situações que você enxergava como fracasso começam a revelar que, na verdade, eram proteção. Deus estava preservando você de algo que você não via, enquanto preparava algo que você ainda não tinha estrutura para receber. É nesse momento que você entende que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nada doeu sem razão, nada aconteceu fora do controle divino. E o que antes parecia injusto agora se revela como um desvio necessário para te conduzir a um destino maior. A restauração não aparece apenas como recompensa, ela aparece como compreensão. Esse entendimento traz uma força que surpreende. Você percebe que não é mais a mesma pessoa que entrou na dor. Há maturidade, firmeza e lucidez nos seus passos. Você está mais consciente de quem é e de quem não quer mais ser. Essa clareza é uma das maiores provas de que Deus não restaurou apenas o que você perdeu. Ele restaurou você. E silenciosamente surge uma certeza. O que está vindo não será semelhante ao que foi tirado. Será melhor, mais forte, mais estável, mais alinhado. Você começa a sentir isso antes mesmo de ver. E essa sensação costuma anteceder os momentos mais marcantes da restauração. Quando Deus decide completar uma restauração, Ele começa a revelar detalhes que você nunca percebeu antes. Você enxerga de forma diferente, sua perspectiva muda e, repentinamente, coisas que antes te feriam perdem força sobre você. Há um amadurecimento emocional que ninguém tira. Você se torna alguém mais seguro, mais consciente, mais resiliente. E essa transformação não se explica apenas pela experiência, mas pela presença de Deus agindo em cada etapa. É comum que, nessa fase, memórias antigas apareçam, mas já sem o peso destrutivo que carregavam. É como se Deus estivesse te mostrando que aquilo não tem mais controle sobre você.
As dores ainda são lembradas, mas não comandam mais suas decisões. Isso acontece porque Deus não restaura você para que volte ao que era. Ele te restaura para que avance para o que sempre foi destinado a se tornar. Enquanto essa cura profunda acontece, novos sinais surgem. Portas que antes estavam fechadas se abrem de maneira inesperada. Oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar e até situações que você achava impossíveis ganham forma. Você percebe que está entrando em uma fase onde o impossível se torna comum, não por causa da sua força, mas pela intervenção clara de Deus. O mais impressionante é perceber que, ao mesmo tempo em que bênçãos começam a chegar, você sente uma tranquilidade que não combina com o passado difícil que enfrentou. Essa tranquilidade é o selo divino de que você está no caminho certo. É a confirmação de que o processo todo tinha um motivo maior e que esse motivo está prestes a se revelar completamente. E conforme avançamos para os próximos blocos, algo ainda mais profundo será revelado. A forma como Deus pega cada fragmento da sua história e transforma tudo em propósito. O que pareceu destruição vai provar que era construção. E essa virada é uma das partes mais poderosas da restauração. Uma que muitas pessoas só percebem quando já estão prestes a viver a sua melhor fase. À medida que a restauração se aproxima do ápice, surge um momento em que você percebe que não está apenas recebendo respostas, está recebendo direção. Não é mais apenas sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre entender para onde Deus quer te levar agora. Há uma nitidez diferente nos seus passos. Situações que antes te confundiam agora parecem alinhadas com uma rota específica, quase como se Deus estivesse desenhando o caminho diante de você. É nessa fase que o coração encontra uma segurança nova. Você não precisa mais de provas externas para acreditar. Há uma maturidade dentro de você que nasceu no meio da dor, foi fortalecida no silêncio e agora floresce com firmeza. Você começa a enxergar as circunstâncias com mais discernimento e menos medo. Essa mudança não vem de um simples otimismo. Vem da consciência de que Deus esteve presente em todas as etapas. A restauração também se manifesta em pequenas vitórias que, somadas, se tornam evidências poderosas do cuidado de Deus. Uma conversa que se resolve, uma resposta que chega, uma oportunidade que se abre. Você sente que algo maior está se aproximando. E dentro de você nasce a sensação de que aquilo que parecia longe demais está finalmente ao alcance. Essa percepção transforma tudo. Você entende que o sofrimento não foi o capítulo final, mas a ponte para um propósito maior. E quando essa verdade se estabelece no coração, o peso do passado perde espaço, enquanto o futuro começa a se desenhar com cores que você achava que nunca mais iria ver. E conforme você avança, começa a perceber algo quase inevitável. A restauração de Deus nunca volta na medida exata da perda. Ela volta ampliada, ela volta multiplicada, ela volta lapidada. E nos próximos instantes, você vai entender por que essa multiplicação é a assinatura mais evidente da intervenção divina. A etapa final da restauração é sempre marcada por algo que ninguém consegue ignorar. Deus transforma aquilo que causou dor em algo que agora produz vida. O que antes parecia motivo de lágrimas se torna testemunho. O que parecia fim se revela início. E você finalmente entende que Deus nunca deixou nada escapar. Apenas reorganizou tudo no tempo certo. Essa virada é tão profunda porque toca áreas que você achou que jamais seriam curadas. Você percebe que, onde havia desânimo, agora há coragem. Onde havia insegurança, agora há clareza. Onde havia vazio, agora há propósito. Não é apenas uma mudança externa, é uma reconstrução completa do seu interior. E isso muda a forma como você se relaciona com a vida. E talvez a parte mais emocionante de tudo isso seja compreender que Deus não apenas restaurou o que foi perdido, Ele restaurou a sua capacidade de viver. Você volta a sonhar, volta a acreditar,
Volta a se mover com convicção. Aquilo que parecia morto, agora respira. Aquilo que parecia destruído, agora floresce. Você não é mais a mesma pessoa que entrou na tempestade. Você saiu dela mais forte, mais consciente e mais alinhada com o seu propósito. A partir daqui, cada novo passo será sustentado por aquilo que Deus reconstruiu dentro de você. Não haverá mais medo do passado, porque ele não tem mais autoridade sobre sua história. Não haverá mais dúvida do futuro, porque ele está sendo guiado por algo maior do que você. A restauração não é o fim, é o início de uma fase mais sólida, mais madura e mais plena. E agora, sabendo de tudo isso, declare dentro de você: eu recebo o que Deus está trazendo para a minha vida. Porque o que vem a seguir não é apenas uma recompensa, é o cumprimento de tudo o que Deus preparou em silêncio, enquanto você acreditava que estava sozinho. A restauração começou e ela vai continuar passo a passo, capítulo por capítulo, até transformar completamente a sua história.